Uma fala pavorosa do presidente Lula está causando uma tremenda dor de cabeça para o governo. Eu quero ouvir com vocês o que foi dito, foi um vídeo divulgado ontem, e depois tivemos a resposta que o governo deu para isso e também a repercussão dessa fala. E entendemos algumas coisas, né, sobre qual é o problema enorme dessa fala. Bem, é óbvio, mas a gente vai pensar algumas coisas juntos aqui. Então primeiro vamos ouvir o que o Lula disse e depois seguimos. Eu, antes de falar, de julgar alguém, antes de punir alguém, eu tenho que julgar essa pessoa. Eu tenho que ter provas. Você não pode simplesmente dizer, que você vai invadir, que vai combater o narcotráfico na terra dos outros, sem levar em conta a Constituição dos outros países, a autodeterminação dos povos, sem levar em conta a soberania territorial de cada país. Porque se o mundo ficar uma terra sem lei, sem respeitabilidade, vai ficar muito difícil viver. Eu espero, se o presidente Trump quiser discutir esse assunto comigo, eu teria imenso prazer de discutir com ele assuntos. Imenso prazer. Esse e outros assuntos. Porque, veja, o mundo não pode continuar nessa polarização, do bem contra o mal a vida inteira. Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, vítimas dos usuários também. Ou seja, então você tem uma troca de gente que vende porque tem gente que compra, de gente que compra porque tem gente que vende. Então, é preciso que a gente tenha mais cuidado no combate à droga. No caso do Brasil, nós estamos com uma frente da Polícia Federal, que envolve polícias estaduais, que nós queremos combater o tráfico de drogas, o narcotráfico, o tráfico de armas, porque o contrabando. Mas isso é preciso que a gente trabalhe em harmonia com os países. É muito melhor os Estados Unidos se dispor a conversar com a polícia dos outros países, com o Ministério da Justiça de cada país, para a gente fazer uma coisa conjunta. Porque se a moda pega, cada um acha que pode invadir o território do outro para fazer o que quer, onde é que vai surgir a palavra respeitabilidade da soberania dos países? É ruim. Então eu pretendo discutir esses assuntos com o presidente Trump, se ele colocar na mesa. Então, uma fala pavorosa, e isso forçou o governo a rapidamente emitir uma nota aqui justificando, pedindo desculpas. Eu quero ler para vocês a nota, vamos lá. Então aqui está no perfil oficial do Lula no X e diz o seguinte: fiz uma frase mal colocada nesta quinta e quero dizer que meu posicionamento é muito claro contra os traficantes e o crime organizado. Mais importante do que as palavras são as ações que o meu governo vem realizando, como é o caso da maior operação da história contra o crime organizado, o encaminhamento ao Congresso da PEC da Segurança Pública e os recordes de apreensão de drogas no país. Continuaremos firmes no enfrentamento ao tráfico de drogas e ao crime organizado. Mesmo assim, o estrago foi feito, não tem muito como conter, porque isso aqui, essa fala do Lula, a gente vai, depois de secar um pouquinho melhor essa fala dele, essa fala do Lula vai ser utilizada durante anos pela extrema-direita para demonizar, inclusive, políticas públicas de aprimoramento da qualidade de vida para pessoas dependentes químicas, ou seja, isso aqui causou um estrago tremendo e vai ser bem difícil reparar isso no curto prazo. E aí a Daniela Lima fez aqui uma análise sobre isso, quero ouvir com vocês, antes de analisarmos a fala específica do Lula, Então ouçam. Verdadeira operação de guerra e de contenção de danos para que a, digamos, retratação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegasse o mais rápido possível à rua. Tanto que houve uma mobilização na Secretaria de Comunicação Social para não só disparar o tweet do Lula para todos os formadores de opinião, para jornalistas, etc. e tal, mas também para fazer um trabalho da equipe, de ir relembrando, olha, essa semana o MJ acabou de entregar o projeto antifacção, o governo Lula tem a medida provisória, a PEC da Segurança Pública, fez a maior operação da história contra o crime organizado, o PCC, chegando inclusive na Faria Lima. Então, assim, teve uma verdadeira tentativa de contenção de danos, porque a frase foi muito ruim, muito mal colocada, Ainda mais num ambiente em que o governo está buscando, e isso a gente vai tratar daqui a pouco, tem uma coluna de bastidor, o próprio presidente da Câmara usou a coluna agora para não só confirmar, como bombar a informação
para ele, né, no caso, porque o projeto elaborado, o PL antifacção, elaborado pelo Ministério da Justiça, que majora, né, penas para organizações criminosas para até 30 anos de cadeia, é a aposta do governo para fazer frente ao discurso da segurança pública, de que a esquerda tem dificuldade de formular políticas de segurança pública. Exatamente por quê? Por conta dessa dualidade, de dizer que traficante é vítima, né? Pode até ser que em algum tipo de raciocínio, sei lá, que passou ali no fundo da cabeça do presidente Lula, fizesse algum sentido. Nesse contexto atual, e ainda mais em ano pré-eleitoral, nenhum. Então, houve uma verdadeira operação de guerra, porque o Planalto sabe que isso será explorado pela oposição com desmentido, com meia-culpa ou sem meia-culpa. Vai ser alvo de exploração e essa é uma fala que vai estar na campanha eleitoral, com certeza. Exato. O que a Daniela Lima falou aqui foi reforçando, na verdade, o que eu tinha dito, né? Que isso aqui causou um estrago tremendo e a fala dele é bizarra, é pavorosa, é inaceitável. E a gente vai entender aqui alguns elementos sobre isso. Bem, a fala dele tem duas partes, né? A primeira parte sobre a soberania dos países da América Latina, que ele está se referindo ao Trump ameaçando atacar navios ou embarcações da Venezuela porque estariam contrabandeando drogas para os Estados Unidos. Ou seja, aqui é uma fala totalmente apropriada do Lula, não há nenhuma reparação aqui de que cada país tem que lidar com seus problemas internos. Os Estados Unidos já fez esse discurso de combate às drogas no passado, né, de guerra às drogas no passado. O governo Reagan, por exemplo, tem um documentário bem interessante na Netflix que é sobre o crack nos Estados Unidos. Eu não me recordo o nome do documentário, mas sobre a epidemia de crack nos Estados Unidos. E aí mostra como nesse enfrentamento às drogas o que os Estados Unidos fez, na verdade, foi gerar mais consequências para o próprio país e para os próprios cidadãos norte-americanos, né? Eles foram para a América Latina, para a América Central, combater as drogas e, no fim das contas, acabaram gerando um corredor ali de narcotraficantes enviando drogas diretamente para os Estados Unidos, enviando crack diretamente para os Estados Unidos. O crack seria já um efeito colateral do enfrentamento que os Estados Unidos empreendeu contra os cartéis de cocaína na época. Então, assim, é bem interessante o documentário para você ver como uma medida para supostamente consertar um estrago acaba piorando drasticamente a situação. Primeira coisa, essa primeira parte não há reparos, é uma fala bastante apropriada. Porém, a segunda parte é, assim, desastrosa, é uma catástrofe. O Lula vir dizer que em vez de enfrentar, ou talvez mais do que enfrentar os narcotraficantes, seria importante enfrentar os viciados, os usuários de drogas, os dependentes químicos, isso aqui é assim... É claro que, como diz a Daniela Lima ali, talvez tenha uma lógica por trás disso, talvez lá nas profundezas tenha uma lógica, a gente vai tentar explicitar essa lógica, mas dizer que o traficante é vítima do dependente químico, isso aqui não faz menor sentido, isso aqui é um absurdo completo e será assim explorado, e com razão pela extrema-direita, porque eles vão aqui, sabe, espizinhar isso como já fizeram em outras circunstâncias, por exemplo, quando a Márcia Tiburi disse que ela era a favor do roubo, né, a favor do, sei lá, a favor do assalto, aquela fala ali, gente, aquela fala ali foi usada, sabe, ad infinitum, assim, foi uma fala muito ruim que serviu como munição para a direita e para a extrema-direita para mostrar como a esquerda sabe, complacente com o crime organizado, é complacente com o crime, é complacente com o assalto. Então, assim, isso é muito ruim, porque isso aqui simplifica ou banaliza uma questão que é muito mais sofisticada e muito mais complexa do que isso. Como eu falei, há uma lógica por trás disso, que é uma lógica que não corresponde àquilo que o Lula disse. Ele disse uma coisa esdrúxula, absurda e totalmente catastrófica, ainda mais pensando nesse momento em que o governo estava recuperando popularidade, ainda mais nesse enfrentamento que o Lula fez contra o Trump, e assim, Bolsonaro preso. Então isso aqui foi levando, não, a uma crescente do governo Lula, mas no fim das contas, a bocona aberta do Lula vai atrapalhar bastante isso, porque vai cair, né, na conta de como a esquerda está, sabe, pouco se importando com o cidadão que sofre com crime organizado, com guerra de facções, com, sabe, controle de territórios por narcotraficantes. Então, sim, isso é muito ruim, Mas, tendo dito isso, vamos agora para as ressalvas, vamos agora para entender o problema enorme que a esquerda tem para lidar com a questão de segurança pública. E também foi aquilo que a própria Daniela Lima falou também. Nesse momento aqui você tem o governo tentando passar uma série de medidas para combater o crime organizado e vem uma fala dessa dizendo que o criminoso é a vítima. E aí você tem que entender que as causas da criminalidade, elas são muito complexas, né? Você tem diferentes correntes de criminologia que estudam esse assunto, algumas tendem a atribuir mais a culpa ao indivíduo, né? Ou seja, é a pessoa que está propensa a cometer o crime, é a pessoa, o indivíduo que cai na criminalidade, e esse indivíduo tem que ser responsabilizado, e aí entraria inclusive a lógica do
do viciado, né, do dependente químico, ele também é responsável pelo crime organizado, então assim, talvez entre um pouco nessa questão, mas também há uma perspectiva de que a recaída para o crime, a recaída para esse estado de coisas, né, esse estado de violação da lei, isso aqui é consequência de uma sociedade brutal, desigual e que arrasta as pessoas para a marginalidade e arrasta as pessoas da marginalidade para a criminalidade. Então, ao compreender isso, se você vai para essa lógica, que me parece ser a mais razoável, inclusive, né, quando você estuda também os efeitos da desigualdade social num país, você percebe que países mais desiguais são mais perigosos, são mais, com mais taxas de criminalidade. Quando você entende que a criminalidade tem profundas raízes sociais, isso faz sentido para você poder compreender como combater esse crime, né? Então não basta apenas repressão, não bastaria apenas pôr polícia na rua, inteligência na polícia, não bastaria você simplesmente, aumentar as penas, pôr mais gente na cadeia, porque isso aqui vai lidar apenas com o sintoma da doença. Você vai só resolver o fim da cadeia. Você não vai evitar que a pessoa entre na criminalidade. Você não vai, impedir o estímulo da pessoa que, quando está lá numa situação de pobreza extrema, ou de miséria, ou de marginalidade, ela tem duas opções. Ou ser uma pessoa honesta, ter um trabalho decente, um trabalho que paga pouco, mas é decente, ou ter um trabalho que é arriscado, é criminoso, é fora da lei, mas que pode dar maiores recompensas. A pessoa vai pesar essas duas coisas, ela já não tem perspectiva. Ela não tem perspectiva. Se eu for ser um trabalhador honesto, eu vou me ferrar a vida inteira e não vou ter resultado. Se eu for para o crime organizado, eu posso ir galgando os degraus dentro da hierarquia do crime organizado, e quem sabe eu posso ser um cara mais bem sucedido ali e mais respeitado na comunidade. Então, assim, quando você tem uma sociedade tão desigual assim, que a pessoa não tem perspectiva nenhuma de ascender socialmente com um trabalho honesto, me parece que o estímulo para o crime organizado é muito mais sedutor, inclusive para jovens que estão nesse ambiente no qual a reputação é muito importante. Eles querem ser vistos, eles querem ser respeitados, eles querem ser, admirados por seus colegas, por sua família, por quem os cerca. Então, nesse sentido, a gente tem que entender que a desigualdade social, pelo menos na minha perspectiva e na perspectiva de uma corrente dentro da criminologia, explicaria essa motivação. Aqui não tem a ver com criminoso ser vítima ou da sociedade ou ser vítima dos dependentes químicos. Aqui tem a ver com os estímulos que aquela sociedade desigual propicia para que a pessoa recaia na criminalidade. Ela não é vítima da sociedade, ela é um produto da sociedade, ela é uma consequência de uma sociedade desigual, brutal e que dá poucas opções para que a pessoa possa ascender socialmente ou ascender financeiramente, pelo menos, né? Então aqui é uma consequência de um estado desigual. Aí, a ideia de que o traficante é vítima do usuário, do dependente químico. E aí o Lula ele usa um raciocínio capitalista, né? Usa um raciocínio de oferta e demanda, como se só existe traficante porque tem consumidor. E aí não é também uma lógica muito funcional, pensando inclusive na mecânica do mercado, né? Então, assim, é como se não houvesse criação de demanda, é como se não houvesse a criação de novas drogas que causam mais dependência e que se a pessoa usa uma vez, ela se torna viciada e ela quer mais usar, e ela quer usar mais, quer comprar mais, e isso vai gerando toda uma mecânica, todo um mercado de consumo. Então, assim, uma coisa que é um fato, né? Primeiro que entorpecentes, drogas estimulantes sempre existiram na história da humanidade, sempre existiram. O ser humano sempre tentou encontrar ali produtos, né, elementos na natureza lá, ou depois sintetizados, que gerassem esse tipo de efeito nas pessoas, um efeito de barato, né, o efeito de ter lá alucinógenos, essas coisas. Então sempre teve, não é recente, isso aqui não é invenção do século XX, não é invenção do capitalismo, sempre existiu, a bebida alcoólica, inclusive em alguns casos era até uma questão de sobrevivência, era mais seguro beber álcool, era mais seguro beber cerveja do que beber água, porque a água podia estar, contaminada. Então, assim, durante toda a história da humanidade, isso fez parte das relações sociais, inclusive, de entretenimento, de diversão, de cola social. Porém, quando você entra nessa mecânica capitalista, aí há uma criação de demanda. Muitas vezes o mercado é criado. Não é porque as pessoas são viciadas que elas vão consumir. O traficante não é uma vítima do usuário. Muitas vezes é um mercado criado. Basta pensar, por exemplo, quando houve a crise do ópio lá na China, né, quando o Império Britânico começa a introduzir o ópio na China, e isso gera uma situação social profunda, uma crise social profunda, porque as pessoas ficam viciadas em ópio, e isso foi sistemático, isso aqui foi criado, essa oferta foi criada, e daí quando você tem as pessoas viciadas, isso aí vai gerando demanda, e a demanda vai gerando mais mercado e assim por diante. Então, assim, não dá para imaginar que isso surge espontaneamente.
dependente. Certas drogas, elas não surgem do nada no mercado, elas são criadas, sintetizadas e aí são postas, aí cria o usuário lá, cria o dependente, que passa a consumir e assim por diante. Então, aí não dá para dizer que traficante, o criminoso é vítima do dependente. E aí você tem um outro problema que é de saúde pública, né? Essas pessoas que são agora, viciadas em certas drogas, inclusive drogas legalizadas em alguns casos, né? Bebida, álcool, por exemplo, que é legalizado e é uma das piores drogas que existe. Então, assim, você tem drogas legalizadas e ilegais, e aí essas pessoas lidar com essa questão, lidar com essa crise também de adição, né, de vício em drogas, é uma questão de saúde pública, não é uma questão de polícia, né? Então, assim, não é combater essas pessoas, é tentar fornecer mecanismos, assistência para essas pessoas para que elas possam lidar com esse vício, lidar com essa dependência e aí gradualmente ir abandonando esse vício. E aqui eu falo desde uma perspectiva de alguém que perdeu o pai quando tinha 6 anos de idade, né? Então meu pai era alcoólatra, né, viciado, e aí se destruiu. Então, assim, a gente percebe como isso aqui destrói famílias, destrói a sociedade, isso aqui tem um impacto tremendo, prejudicial. E não dá para dizer, por exemplo, que a indústria da bebida fosse vítima do meu pai. Não dá, realmente não dá. Então, assim, a fala do Lula foi, indefensável. O governo tentou rapidamente responder a isso, foi esse tweet aqui, aí essa assessoria de imprensa tentando, agitar em torno disso, mas o estrago está feito e foi pavorosa a fala. Não tem como defender. Eu quero ouvir de vocês o que vocês pensam sobre essa história aí, deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento, se torne um membro do canal para dar uma força. Lembrando que na Amazon agora tem o meu livro 20 táticas para você arrasar nos debates, no qual eu exponho algumas das táticas mais maliciosas que existem nos debates e explicando por que elas funcionam, como elas operam no nosso cérebro, né? O que elas fazem com a gente que nos leva a acreditar nelas. E também tem na pré-venda, com desconto, o livro O Golpe que Falhou, que faz uma anatomia da tentativa de golpe de Estado bolsonarista em 2023, em 8 de janeiro. Então vá lá, confira, isso aqui é o passo a passo do planejamento, o discurso bolsonarista, como eles se organizaram e por que não deu certo. Vá lá, confira. E só lembrando, por fim, que quem quiser conhecer formas de fazer uma renda extra, eu vou deixar na descrição o link que vai falar com o Clayson. O Clayson é um parceiro do canal aqui, ele vai dividir com você um material para que você possa conhecer caminhos para fazer uma renda em casa, trabalhando em casa, ganhar 600, 700, 900 reais a mais por mês, já faz uma diferença tremenda. Eu trabalho com internet, sei que funciona, então vá lá, conheça e boa sorte. Um abração para você, tchau!